Sejam bem-vindos a mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado. E hoje estamos no agro com o Dacico, presidente da ProSoja da Bahia, pessoal da CUN aqui trazendo novidades, né? O João, o Fabrício. Eu gosto muito do nome Fabrício, tem um sócio que o nome dele é Fabrício também. Então, todo Fabrício é um cara entusiasta ali, o negócio é diferente, né? E hoje estamos aqui na Bahia Farm Show, o quarto dia Bahia Farm Show, tá bem lotado, hoje a feira tá bem movimentada, né? E hoje eu queria saber um pouco de vocês, que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de como vocês chegaram na CUN, como que o senhor chegou, né, na ProSoja, começando ali do Fabrício, que a gente faz esse sentido horário aqui, fica legal. Perfeito, é um prazer enorme participar desse podcast. A gente sabe que o público seu é um público da pecuária, mas que também é muito entusiasta com a parte agro. Eu me chamo Fabrício Crestani, eu estou na CUN aí há um período de 6 meses e eu cuido da linha sou especialista em produto da linha de plantio. Show de bola, Celeste. Eu sou Darcy Salvetti, estou hoje como presidente da ProSoja. Já estou junto com a ProSoja Bahia desde 2017 e é um orgulho para mim estar participando e fazendo o possível para estar ajudando os produtores, tanto da Bahia como produtor brasileiro, a ver os seus direitos, a estar prestando atenção a mais no que está acontecendo lá em Brasília. Então a gente está aqui junto para isso. Show, João. Bom, é uma satisfação, um prazer estar participando desse podcast aqui na uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. Brasil que é nosso pilar, nossa base de sustentação. E, bom, sou João Deves, eu cuido da área comercial, da gerência comercial da Regional do Mato Piba e também da Regional do Centro-Oeste. Estou na CUN desde 2012, então tem uma longa história aí. Ajudei a desbravar o agronegócio aqui no Mato Piba também e em outras regiões. Bom, legal. Ó, entendendo um pouco mais, não conheço nada de agro, vamos supor que eu não conheço nada de agro, não conheço nada sobre a CUN, nada sobre a ProSoja. Queria que o senhor contasse um pouquinho, vamos agora no sentido anti-horário, né, um pouquinho da história, né, da CUN, como ela surgiu, como ela deu essa entrada no Brasil e o que que ela acrescenta, né, dentro desse mercado que é tão forte, que é o nosso mercado do agro, né? Acho que para nós, como CUN, nós temos o orgulho de carregar na camisa logo dessa marca. São 197 anos de história. A CUN iniciou em Saverne, na França, em 1828, com o sonho de um produtor de desenvolver equipamentos para desenvolver agricultura. Hoje a CUN, então, com 197 anos, nós estamos presentes em 112 países. Então, exatamente onde é que existe agro, onde existe produção de alimento no mundo, a CUN está presente, com equipamentos, tecnologia. Nossa história aqui no Brasil é desde 2005. Então, esse ano também é uma data comemorativa para nós. São 20 anos aqui do Brasil, ajudando para o desenvolvimento do agro também. Temos uma planta, iniciamos com a nossa planta em Passo Fundo, em 2005. Em 2014 fizemos a aquisição da Montana, que era uma fábrica já nacional aqui, atuante principalmente na linha de autopropelidos. Em 2020 fizemos a aquisição de mais uma indústria, na parte de transporte de grãos e preparo de solo, que foi a Cor. E outros dois marcos bem importantes aqui no Brasil. Hoje a CUN é a única indústria que atua tanto no segmento de grãos como no segmento de pecuária. Então nós temos realmente um portfólio muito completo. Inclusive, recentemente fizemos alguns eventos aqui no Mato Piba e até no Gurupi, em Tocantins, da Fenação à Pecuária, onde a gente trouxe para os produtores da região uma palestra sobre fenação e uma dinâmica de máquinas. Mas nós também temos hoje um centro de distribuição localizado em Palmas, Tocantins, que dá todo o suporte da parte de peças, pós-vendas, treinamentos para a região do Mato Piba, assim como também em Rondonópolis, Mato Grosso, que atende o Centro-Oeste. Além das fábricas, então, em Passo Fundo e São José dos Pinhais, que fica ao lado de Curitiba. E eu tenho a honra e o privilégio de poder trabalhar nessa grande fábrica. A CUN hoje é líder mundial no segmento e nós realmente temos um trabalho muito sólido, muito consistente aqui no Brasil também. Muito interessante, é uma história, não são 10 anos, né?
mais de um século de histórias aí, quase fazendo 2 séculos de histórias dentro desse mercado. São vários anos de evoluções em tecnologia, em produtos, em entrega técnica, que foi um ponto muito importante que você falou, que é a parte de entrega técnica, que é isso aí, é a pós-venda. Né? A gente conversando com o Michael, conversando com os outros pessoal que a gente tem, a pós-venda ela é tão importante quanto a venda. Né? Ela é tão importante, se não mais importante quanto a venda. Que Com é certeza. a pós-venda ela vem para o quê? Ela vem para consolidar aquele produto que você vendeu. Porque hoje é muito fácil um pecuarista chegar em mim e dizer assim, cara, eu não vou mexer com pecuária que na fazenda de João não deu certo. Eu falei assim, cara, não deu certo por quê? Cara, eu investi 200 mil no kit de fenação lá na fazenda. Numa semana o kit de fenação quebrou todinho, não deu certo de eu fazer o feno, perdi a pastagem, não botei gado no pasto, não fiz cerca. Essa pecuária não vale a pena, não. Eu, Aí se- você fica, eu, você se- fica pensando, né? eu sempre brinco que máquina cara é máquina parada. Então, pensando nisso, justamente investir em 4 centros de distribuição de peças e junto com esses centros a gente tem um departamento de pós-venda. Então, em Palmas foi nosso último investimento, pensando em abranger Atender toda a região do Matopiba, né? Matopiba. Então, nós realmente temos um suporte muito bom, com coordenação de pós-venda, coordenação de peças, justamente para dar esse suporte e essa confiança para o nosso cliente aqui da região. Quando nós falamos em implementos agrícolas, muitos desses implementos eles vêm de fora, ou vêm do sul do país, né? Então, para chegar uma peça aqui, imagina quantos dias não são, quantos dias parado, né? Você colhendo, ou então você enfenando, você perde a matéria seca no capim, você perde o ponto de colheita, você perde o operador. Se tem um terceirizado, ele mete com máquina e tudo, tá quebrado mesmo. Não, não tem problema não, ela vai com a máquina quebrada mesmo, termina de quebrar tudo, acaba de judiar a fazenda. E isso só por conta de uma pós-venda, de uma entrega técnica, de uma peça, de um serviço entregue ali dentro dessa fazenda. E eu, Já eu, tem a máquina, né? eu sempre digo da importância, a Kuhn ela tem esses 197 anos, enfrentou todas as dificuldades no mercado. A gente sempre brinca, a Kuhn aguentou 2 guerras mundiais e saiu fortalecida dessas guerras aí. E sempre, tanto aqui no Brasil, mas no mundo hoje, o agro é o que dá sustentação aí para o mundo todo. A gente tem hoje uma população em constante crescimento. Em 2050 a gente deve chegar no auge com aproximadamente algo próximo a 10 bi na população. Então nós temos o agro tem um desafio muito grande de produzir alimento. E alguns países da Europa mesmo já têm uma redução de área em função de preservação e outros fatores. E o Brasil a gente tem um potencial muito grande. E a Kuhn veio para o Brasil justamente pensando nisso, de fortalecer o agro e poder contribuir tanto para o produtor de grão quanto para o produtor da pecuária. Da pecuária, né? O pecuarista e o agricultor, ou o agropecuarista, porque eu tava conversando com um amigo meu agora ali, lá com a Unicamp, que ele é agricultor, aí ele fez uma safrinha de braquiária na fazenda dele, aí ele falou assim, Paulo, quanto que eu tenho de dinheiro aqui? Ó, em 1.000 hectares, ele tem 6 milhões de reais em dinheiro, só em comida, e ele pode deixar palhada ainda. Você necessita de 4 toneladas de matéria seca por hectare para eu deixar ali para fazer o plantio direto. Né? Agora, quanto que eu tenho em dinheiro ali? Só o que eu produzir a mais. Cara, você tem 6 milhões de reais. Como que eu vou usar esses 6 milhões de reais? Onde é que tem esses 6 milhões de reais? Eu digo assim, ó. Tá em 25 centímetros dessa braquiária aqui pra cima. E como que eu vou fazer? Ó, você pode colher, você pode enfenar, fazer a silagem, você pode fazer um pré-secado, você pode pegar, fazer uma cerca móvel dentro da fazenda, colocar um gado. Então, o agricultor, ele é um futuro pecuarista, porque hoje o pessoal fala muito aquele negócio, né? Não existe a agricultura sem a pecuária. A rotação de cultura com gado, ela está sendo muito viável. Tenho clientes, não é um caso de ouvir falar ou então eu li num papel, que teve produtividade de 20 sacas a mais por hectare de soja, né? Com a pecuária, com a integração lavoura-pecuária. Exatamente. Hoje temos muitos produtores aqui na Bahia que fazem isso, né? A gente tenta fazer o melhor possível. Hoje, as condições do produtor, ele tem que vir se aprimorando a cada ano. Cada ano tem que se aprimorar mais para quê? Para enfrentar os anos ruins. E assim, hoje eu falo como produtor, graças a Deus esse ano, o ano também foi muito favorável a fazer uma boa palhada.
e que muitas das pessoas dizem que o agro desmata, o agro faz isso. Nós, com a lavoura de soja e milho, nós estamos sequestrando carbono. Sim. Então, assim, estamos além de sequestrando carbono, nós estamos produzindo alimento. Isso que é o mais importante. Muitas das vezes a pessoa acha que, tipo, o leite vem lá da indústria, lá do mercado. Não Não, é. não, não. Ele passa por transformações. Então, assim, eu falei, eu não como soja. Como que não come soja? Tudo provém Tudo dos insumos vem dos agrícolas, né? insumos. Então, assim, eu acho que, você falando em agricultura pecuária, é isso que vai chegar. E assim, quanto você mais tivesse, não tem tanto imposto, você consegue produzir mais barato para o povo, né? E Com assim a gente menos. tem fazer as coisas certas, né? E nós aqui da Bahia, graças a Deus, como todos os outros produtores, estão tentando fazer as suas maneiras, mas a Bahia aqui ela se destaca porque nós temos intempéries muito mais do que outros estados. Então a gente tem que se preparar para que a gente não tenha tanta perca. Ó, tem uma parte muito legal que o senhor falou, que é essa questão de produzir o alimento, sequestrar carbono, né? Hoje as pessoas ficam assim, ah, mas o bovino, ele vai lá e ele emite, né, gás carbônico e tal. Você sabe qual a relação de troca, qual o balanço de massa, que o nome correto de ser falado dentro da agricultura é um balanço de massa, quando você coloca o gado na integração lavoura-pecuária, né? Falando como nutricionista animal, que é uma das funções que a gente atua dentro da empresa. Existe um balanço de massa. Qual que é a relação do que ele extrai e do que ele devolve para o solo? Né? Um bovino você não vai colocar somente ele na palhada, você dá nutrição para ele. Nitrogênio, fósforo, potássio, manganês, enxofre, boro, cobalto, vários micronutrientes para dentro do solo. Então o que ele absorve é só o quê? 30% do que ele come em Exato. micronutrientes. O restante ele excreta junto com a microbiota ruminal, que são vários fungos, bactérias, protozoários, árqueas, que hoje existem estudos hoje que árqueas estão dentro de rúmens de animal. Então, é um parâmetro técnico que muitas pessoas buscam dizer que a gente agride, só que o que acrescenta? Só vê o que tira, mas o que acrescenta? Um bovino hoje, para você ter noção, ele sequestra, né? Sequestra não, ele importa para dentro do solo de nitrogênio cerca de 237 quilos de nitrogênio por ciclo de 6 meses, ele entrando numa recria na palhada. E assim, Só em só nitrogênio. complementando o que você está dizendo, a implementação do bovino, do boi na agricultura é o seguinte, é, ele comendo a braquiária que você planta depois na soja, ou junto com o milho, braquiária milho, o que acontece? Ele comendo as folhas, o que há a necessidade da planta fazer, da A braquiária radicular, fazer? Radicular. E o que interessa muito mais para nós a a profundidade raiz da raiz, né? da braquiária, que ela vai lá no fundo, traz os nutrientes que desceram para cima de novo. E assim, quando você falou aí, ele deixa os excrementos. E isso, nós estávamos num. Eu não pude participar. Teve um dia de campo lá na fazenda do Na Eduardo fazenda Manjabá, Triunfo, da né? Triunfo lá. Do Manjabosco. E assim, os caras falando que tem muito mais produtividade onde que põe o boi. Sim. Então é muito bacana isso. Então hoje nós produtores ainda não está tendo, muitos produtores não está tendo essa questão financeira para conseguir botar o boi ainda. Uhum. Eu tenho sonho disso, entendeu? Eu tenho sonho daqui mais uns 4, 5 anos eu ter lavoura pecuária. Mas o consórcio Lavoura e Pecuária, aqui no oeste da Bahia, Tocantins também, mas a nível de Brasil, está pegando uma proporção muito boa, muito grande. Justamente, Darcy, por essa questão de botar o animal e ele vai fazer o pastoreio e depois você instiga a planta a desenvolver, reforçar o sistema radicular e é o mais importante para. Exatamente. Então esses dados sim, eles existem, a gente acompanha em outros estados também, como Mato Grosso, por exemplo, Mato onde a Grosso do pecuária Sul também também. tem uma proporção muito boa, mas eu falo que o oeste da Bahia hoje, nós conversávamos um pouco antes, né, Darcy, que a Bahia hoje, para nós, como fabricante, sem dúvida, é o estado hoje do Brasil que absorve tecnologia. Um fabricante, quando ele desenvolve um equipamento, seja para pecuária ou seja para produção de grãos, nós mesmo como CUM, a gente sempre desenvolve produto ou faz
é no oeste da Bahia, porque realmente é um estado que está sempre de portas abertas, aí, recebendo tecnologia para os fabricantes. Mas exatamente, João, que nem estava falando, falei aqui a nossa região, a minha, tem outras regiões muito melhores que a minha, falei, a minha região é uma região um pouquinho que tem um pouquinho mais de deficiência de chuvas. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que se preparar para aquilo. Isso. Tecnificar, né? Então, você tem que ter tecnologia para aquilo. Então, isso vem a agregar aqui. Por isso que eu falo assim, os outros estados, eu falo assim, se plantar um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais raso, você não, aqui você tem que fazer o certo. Não tem jeito de você bobear, você tem que fazer o certo. Aqui tenho na fazenda, eu tenho um consultor, tenho meu sobrinho que é agrônomo, meu filho, o Darcy Júnior, o Afonso e o Jorge. A gente está em constante conversas com o pessoal da Raiz da Solução. Tem um pesquisador, Ricardo de Andrade, que está lá dentro da minha fazenda fazendo pesquisa, tem o pessoal da BASF que vem fazer plantios de materiais para saber o melhor material que se destaca dentro da nossa fazenda, do nosso dia a dia. Então, assim, isso é importante, porque a gente sai na frente. Então, por isso que o agricultor, que ele está ali, tecnificado, e vem aqui numa feira dessa, que nem vem umas plantadeiras, uns pulverizadores aqui, que nem o da Com aqui, eu falei, isso a gente hoje não está naquela condição, mas Mas se é, sente se privilegiado sente só de privilegiado só estar, de estar assim, ó, aqui. é um investimento da empresa para Exato. mostrar para o novo pecuarista, para o novo agricultor, né? Implementos tão tecnológicos, tantas E nós, tecnologias. como fabricantes, quando um estado, quando uma região abre as portas para um fabricante poder trazer novas tecnologias, fazer os testes, para nós é muito importante. Acho que são os grandes desafios dessa. Quando no início eu falei da produção de alimento, o grande desafio nosso, aumento de população, a gente sabe que até 2050, 70% da nossa população vai ser urbana. Então, o seu Darcy, como produtor, qual é o maior desafio dele? As janelas de plantio, né, seu Darcy? Cada Exatamente. vez mais pequenas. Então, é safra, safrinha. Então, hoje não se fala em semana, se fala em uma hora perdida, lá no final vai impactar diretamente na produção. Então, nós como fabricantes também, a gente tem alguns departamentos de engenharia, o próprio Fabrício que nos acompanha aqui como especialista de produto, a gente entender o que o produtor precisa, quais as inovações, qual a tecnologia que realmente vai agregar ganho para ele, e nós poder desenvolver isso e trazer justamente para ter esses benefícios e essas janelas, por exemplo, do plantio, da colheita, né, Darcy, de você tirar a soja, entrar com milho safrinha ou o sorgo o mais rápido possível, ou entrar com uma braquiária para você poder fazer um feno ou uma pastagem boa. Nós, como fabricantes, nós temos a obrigação, né, o dever de auxiliar vocês e poder contribuir para esse desenvolvimento, essas janelas serem cumpridas o mais rápido possível. É, Muito legal. e quando o João fala de janela de plantio, ou de colheita, ou entre safra, né? A janela cada vez mais apertada, você sabe Mais muito bem, apertado. né? Como produtor. Mas uma missão nossa também é construir máquinas que auxiliem produtores, que por mais que ela ajude cada vez mais a cumprir a janela, que está cada vez mais reduzindo, mas mantendo a qualidade, porque como o João falou, vai aumentar a população e o nosso desafio é o quê? Produzir cada vez mais com o que a gente tem, porque não tem como abrir mais área. Você está limitado, é uma burocracia, é complicado. A intensificação, né? O Brasil ainda é um país que tem área para abrir, mas tem muitos países que não tem mais área, não tem o que fazer, sabe? Sim. E daí essa dificuldade de você produzir mais Em na menos. mesma área que você tem é algo que a gente tem que trocar muita informação com a revenda, com o que está acontecendo na sua região, com os clientes, com qual Com que é a necessidade informações do que vêm cliente, né? assim, Sim. é até uma pergunta para a gente seguir com um cronograma assim com a ideia a gente entender um pouco sobre a CUM, mas a ProSoja, ela traz um conhecimento, o senhor Isso. representa agricultores, né? Sim. Então, qual que é a função da ProSoja? Como que surgiu a ProSoja? Onde que ela atua, né, aqui da Bahia? Aqui a ProSoja, ela foi criada no Mato Grosso e seguindo os calendários dos Estados Unidos. É realmente na defesa do produtor. Então, hoje, além de você produzir, que nós somos altamente tecnificados e nós estamos na ponta realmente, o produtor brasileiro, ele está na ponta. E aí o que que acontece? Você tem que trabalhar da porteira para fora, Sim. porque é da porteira para fora que é o problema. Então, às vezes, tem pessoas
que, assim, de uma forma ou de outra, tenta prejudicar o produtor, achando que o produtor tá levando vantagem nisso ou naquilo, e não é. Falou, nós produtores, nós investimos lá na terra, botamos lá a nossa sojinha semente, que nem falou aqui sobre produtos, eh, plantadeiras. A gente tem que ter tudo da plantadeira do plantio à colheita, cara, são 120 dias que você tem que ter os implementos, cada um na sua função muito boa. Então, se você plantar um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais Um raso, pouquinho mais raso, já no dia errado, no dia na hora errado, errada. se pegar uma semente que não é legal, você já perdeu produtividade. Então, assim, tudo isso influi. E daí nós, da ProSoja, a gente vendo muitas das coisas, a gente tem que ter todo todo bom segmento tem que ter a política envolvida. E nós, da ProSoja, nós estamos junto com a Frente Parlamentar da Agricultura. A ProSoja foi, Brasil, ela criou o Instituto Pensar Agro, um instituto que conversa com os deputados, com os senadores, para ver o que é melhor. É para o Brasil, não é para o produtor. Falou, se você faz uma produção melhor, se você tem as coisas que você. Como é que como vai vender para o produtor que o produtor está quebrado? Não tem jeito. Isso é verdade. Não tem jeito. Então, o que que é? Nós temos que saber defender os nossos direitos, saber que nós temos que plantar, pagar a conta. Como é que eu vou chegar aqui se eu não consigo, não tenho o Um preço está pré- muito baixo, você não consegue imposto em cima de imposto, o que que vai acontecer? Nós não vai ter condições de pagar os implementos, entendeu? Então a feira o ano que vem, de repente, não tem o por que existir. Se você não consegue, se o produtor não consegue pagar a conta. E você vem aqui fazer é uma vitrine isso aqui, o que está fazendo aqui. A gente vem aqui, olha nos estandes, analisa qual que é isso, qual que é aquilo, então tudo isso fomenta o nosso produtor. E a ProSoja, nós somos em 16 estados que tem a ProSoja, e nós levamos as demandas para a ProSoja Brasil, entendeu? Então, assim, aqui nós temos a IBA, uma excelente entidade que promoveu esse evento, temos a ABAPA, temos os sindicatos. Então, o que a gente conclama aos nossos produtores é o seguinte: nós estamos tendo um problema lá no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, o governo não está fazendo a securitização das dívidas lá. 3 anos de seca, cara. Uma enchente. Não é fácil para o produtor, cara. Sim. O produtor não é caloteiro. O produtor, ele é plantador, ele paga suas contas. Ele tem que investir. E se ele não investir, ele não consegue produzir. Então, se não tiver investimento, como é que você investe numa Na máquina feira, você dessa, numa traz pra uma feira feira. dessa, se não tem para quem vender? Não é fácil. Então, a gente está aí para defender os direitos do produtor. A gente falou, nós, que nem eu, da ProSoja, Bahia, tenho os meus diretores, graças a Deus, uma equipe muito boa, agradeço a eles por até aqui, agradecendo a eles, porque eles nos dão a sustentação, sabe? Então, assim, mas nós, todas as entidades, precisam da união. Nós Sim. precisamos que o produtor venha junto conosco para ele cobrar. Ele pode cobrar. Só que nem eu falo para você, se você não, ele não está junto com você, que direito que ele tem de cobrar? É. Se ele não ajuda. E o interessante, né, Paulo, o Darcy representando a ProSoja, a entidade que representa os produtores, você também é produtor, né? Então você Exatamente. consegue Você já entender passou na mais, pele, né? acho que uma atitude muito bem assertiva da ProSoja, de ter pessoas realmente do segmento, do setor. Ontem também conversamos, né, seu Darcy, com o Maurício Maurício Bufão, Buffon, que é o presidente nacional da ProSoja, que também é produtor. pecuarista, produtor. Então é legal que a ProSoja representando realmente uma entidade que representa o produtor, vocês também serem do segmento. Então, terem mais entendimento, mais propriedade para poder tomar ações junto às Saber entidades. aonde dói, na verdade, né? Isso, Saber onde o agricultor, ele sente. Porque, assim, o agricultor, ele tem... as pessoas que estão de fora, elas acham que é o quê? Ah, o agricultor, ele tá ali, ele plantou, ele ganhou milhões dentro da área. Ele não sofreu com mão de obra, ele não sofreu com a compra de uma semente que não foi entregue, ele não sofreu com a compra de um insumo, uma grade que quebrou o disco, ele teve que ir lá em Goiânia buscar o disco, ele não sofreu com Fim de semana, um sem final de dormir. semana que ele ficou sentar com a mulher dele, um aniversário, sentar com a mulher dele, entendeu? Olha o dia de hoje, o dia dos namorados. Todo mundo aqui, eu tenho certeza no que é trabalho. casado, né? Tá todo mundo trabalhando. Então,
tem os contras, não é só os prós, não é só o que vem. Ah, a fazenda é grande, são tantos mil hectares, mas são tantos mil problemas que ele passa dentro da fazenda. Eu acho muito interessante essa parte do senhor, Sim. em falar que é essa representação, porque se ele sair da porteira para fora, para ir lá representar ele mesmo, lá dentro, entendeu? Ele tem que ter um porta-voz, tem que ter uma voz E de ir representar ele lá, né? o que o seu Darcy falou no início, as pessoas têm que entender que o agro é a representatividade do agro no Brasil, as pessoas entenderem que o leite não sai da caixinha. É. O leite existe todo um processo para a carne não chega na prateleira embaladinha pronta. O óleo que É um ele usa processo para passar. pra fazer o arroz, pra fritar o negócio, Todo ele o não é um processo óleo que e o ele... produtor ele faz um investimento, ele investe em máquinas caras, ele investe em tecnologia de semente, adubação, e é uma aposta, né, Darcy? Você larga, você depende do clima, de tantos outros fatores, para lá no final, se tudo correr bem, você ter uma margem de É. lucro que também não é tão alta Não assim. é E tão ainda alta, tem um não. pós, que é você comercializar isso, Exato. conseguir Eu falo que o ter agricultor e o pecuarista são os dois caras que mais acreditam em Deus que Não é fácil. existem no mundo, sabe por quê? Eu não tenho coragem de colocar R$ 1 milhão dentro do chão aqui e esperar ele me e ele vir, não. É. Entendeu? Mas E o assim, agricultor, ele pega o dinheiro dele todo e coloca no solo. E o pessoal fala, ah, mas hoje existe o químico, hoje existe... Mas e a chuva? Mas aí eu digo para Né? vocês, o produtor de grãos, o pecuarista, ele sabe desse risco, mas ele faz porque ele tem muita paixão. Tem. Não é só Concorda por... comigo, Darcy? nossa senhora. Nunca vai ser somente por A- a questão financeira. Né? Se você não gosta, você não faz. Às vezes Eu para na tenho frente da certeza lavoura e dá uma disso. olhadinha para a Eu tenho lavoura e certeza disso. pensa. Eu falar bem a verdade, Paulo. Eu aqui de antemão agradecer você, tá dando essa oportunidade para nós, como o João, Fabrício, eu tá aqui falando, mostrando para as pessoas que gostam do seu programa, e assim você levar isso para eles. A verdadeira Porque realidade. a Né? mídia ela não vem lá na tua fazenda, não vem mostrar que você tem o teu funcionário, ele tem um ar condicionado no quarto, porque ele tem que dormir bem para ele estar bem no outro dia, que ele tem que comer bem, que ele tem que vestir bem, entendeu? Então ela não vem, não mostra isso, ela mostra o agro, não sei o quê. Só que dentro da fazenda você tem vários funcionários, colaboradores seus, que você tem que tratar eles com o maior carinho, que a gente faz isso, o agricultor sabe fazer isso, e para que ele trabalhe com amor. Porque se ele não trabalhar com amor, eu falei, essa aqui, falei, ele não gostar do vendedor da coisa, ele vai lá e desossa. Ele desossa. Ele é Você tá entendendo? O cabo vira um cupim do dia pra noite. Então, assim, eu acho que isso, e parabenizando você, Paulo, mais uma vez, eu Obrigado, acho muito obrigado mesmo. que é isso que fomenta a gente, sabe? Que nós aqui, estamos aqui, nós estamos juntos aqui com eles. Nós não estamos aqui, queremos o melhor. Porque se a gente faz o melhor, a gente produz um saco a mais, você pode vender um pouquinho mais barato. Agora, se você produzir pouco, e daí vender barato, e daí como é que fica? É. Então, Acho- são situações difíceis, né, João? Complementando, né, Darcy, acho que nós precisamos cada vez mais pessoas como o Paulo de levar essas nossas as dificuldades, tudo que o agro sofre no dia a dia, para as pessoas realmente entenderem as apostas, o dia a dia tanto de um pecuarista quanto do Quanto produtor de grãos, agricultor. que não é fácil. O setor depende de tantas coisas, e aí que nós como indústria, como marca Kuhn, a gente realmente está aqui para tentar trazer soluções, né, Darcy, para melhorar Com esse dia a certeza. dia, facilitar um pouquinho com tecnologias, com máquinas. Porque eu tenho certeza, Darcy, que hoje todo pecuarista, produtor de grãos, qual é o maior desafio? Mão de obra. Onde, ó? Com essa migração da população cada vez mais para os centros urbanos, nós, qual é o nosso maior desafio? Desenvolver equipamentos, o seu Darcy, todos os produtores aí, terem equipamentos com mais tecnologia, maiores, para poder fazer justamente esse trabalho em menos espaço de tempo e poder aproveitar as melhores janelas. Né? E tudo por causa de burocracia, né? Porque a Exatamente. gente quer o melhor, mas é muita burocracia, e isso impacta um pouquinho. Mas, assim, a gente está tocando bem, eu acho que dentro dos nossos cronogramas a gente está fazendo o que é de melhor, O tá possível. entendendo? Então, isso, a gente bota o pessoal também fazer curso, entendeu? Então, a gente tenta levar o pessoal, tem os pessoal lá que entende de informática, que hoje não é qualquer um que pilota, não é porque só saber dirigir.
Você tem que saber o que vai fazer lá dentro. Então a gente tem pessoas super importantes dentro da fazenda, tecnificadas, técnica informática, fazendo o que é melhor possível, passando aos outros colaboradores como é que se faz aí dentro da máquina. Até entendeu? porque são equipamentos de alta tecnologia, né, Darcy? Mas os investimentos também são altos, né? São Hoje nós altos, falamos são de altos. equipamentos de 1,5 milhão, 2 milhões de investimento. Então, o equipamento realmente tem que desempenhar o papel dele para Exato. trazer o retorno e poder se pagar, né? E Sim. quando a E gente... só complementar aqui um pouquinho. Porque a gente não compra esse equipamento aqui, pô, para mostrar que você comprou. É A verdade. gente compra ele porque é preciso. Sim. Nós não compramos uma Ferrari para mostrar que eu estou andando com uma Ferrari. É uma unidade Que eu industrial, preciso né? dela. Porque nós precisamos dela, é uma unidade que a gente precisa para trabalhar dentro da nossa propriedade. Entendeu? E assim a gente falou, porque que nem falou, o Fabrício falou, o João falou, a janela é curta. Então nós precisamos de maquinários de ponta para que a gente possa fazer o nosso plantio no melhor momento. Nós atrasamos do primeiro plantio ao último, deu em torno de diferença de quase 19% de produtividade. Nossa. E não foram poucos dias. Agora, será que esses 19% paga o custo de uma máquina dessa aqui? Pois é, então. Quantos hectares, né? Você deixou de produzir o máximo para produzir 19% a menos. E o que esses 19% você colocou, um produtor colocar na balança, será se só uma safra não pagaria um investimento desse, né? E às vezes é o lucro que está saindo, né? Exatamente. É um lucro que tá saindo. É. Tem uma parte bem É. legal que eu queria agradecer vocês, né? Por estar agradecendo de estar dando essa oportunidade, que para mim é uma oportunidade de ter vocês aqui, né? Com certeza vocês já tiveram muito mais histórias vividas do que eu. Eu sou novo, tenho 15 anos aí. Eu Tô 22. tô com meus 15 anos ainda, mas assim, já vivi muita coisa, já passei por muita coisa dentro de fazendas, né? Como consultoria, a gente já passou por muitas coisas e entra na parte de agricultura somente como uma funcionalidade ali, são insumos produzidos para a pecuária, então eu entro na parte de agricultura muito pouco. Quando eu falo desse podcast, né, em si o podcast, qual que é o objetivo do podcast? Cara, não é só pegar um pecuarista e botar ele ali pra ele falar o que ele acha ali, não. O que que eu pensei há 3 anos atrás, que eu não consegui dar início à ideia por questões financeiras e só consegui há 6 meses atrás. E há 6 meses atrás a gente já tem 17 episódios rodando com os maiores pecuaristas aqui da região oeste. E agora com uns maiores, né, empresários aqui da nossa região também. O podcast ele leva a realidade. Né? É muito fácil você pegar uma câmera no celular, você chegar numa fazenda, ver um cara aplicando de avião, né? Ver o outro jogando um adubo, né? Numa máquina, pode ser qualquer máquina. Chega lá, filma e diz assim, ó, tá acabando com o solo, tá acabando com isso, tá acabando com aquilo. Pra que é aquilo? O que aquilo tá agregando com o solo? Quanto que o cara investiu naquilo ali? Qual que foi né? o trabalho que Qual ele teve foi que o trabalho que ele teve que fazer? Quantos dias em casa ele teve que fazer? E isso aí eu levo na realidade quem tá lá fazendo. Ó, seu Davi Bessa, acabei de topar com o Davi Bessa aqui, o Davi tava parado, parei, tinha até uma foto com o Davi ali. Davi falando sobre os problemas da fazenda dele. Cara, qual que é o maior problema hoje na sua fazenda, Davi? O pecuarista mesmo, o cara que tá ali na ponta, o verdadeiro, que fez o investimento, que toma conta da fazenda. Dá voz a quem não tem voz ainda, né? Que eu tenho certeza que para eles, né, o seu Mário Mascarenhas é uma pessoa sem igual, muito amigo da gente. O seu Mário foi o primeiro entrevistado do podcast Pecuária 5.0. E seu Mário, ele é pecuarista, ele já foi aqui da IBA, né? Então, ele falando os problemas do dia a dia. Paulo, ó, é problema com mão de obra. Mas é um adendo também que eu dou nesse ponto, que a gente estava falando em mão de obra, que assim, a mão de obra hoje, ela, no agro, tá? No agro em geral, está se tecnificando. Antes, você só pegava um cavalo, ou então pegava um tratorzinho, ia com uma plantadeira lá atrás, terminava de plantar. Hoje não. Hoje o cara que tava naquele tratorzinho lá, ele tá pilotando essa máquina aqui de 1,5 milhão, ó. Que você tá falando que a máquina custa 1,5 milhão. Então, o seguinte, esse cara, ele tem um valor agregado maior, entendeu? Ele é um cara diferenciado no mercado. Então, o agro faz isso com as pessoas que trabalham dentro da sua fazenda. Ó, aquele
operador que o senhor tinha, que só operava aquele tratorzinho lá, antigo, hoje ele é o cara que ele pode chegar em qualquer fazenda e dizer, rapaz, olha, eu piloto uma máquina dessa aqui de 1,5 milhão. Ele não vale só o salário que ele recebe no final do mês, ele vale toda a sua produção da fazenda. Por isso que é como o senhor fala, existe um investimento interno da fazenda em curso, né, bem-estar, né, alimentação, estadia, a família do cara, tudo que envolve a produtividade e a vida dele impacta na produção do senhor, lá dentro da sua fazenda. Tudo que envolve maquinário, ó. Por que eu vou comprar uma máquina dessa daqui se meu funcionário pode passar 48 horas do dia trabalhando, né? Não, cara, não quero que ele trabalhe 48 horas do dia, não. Eu quero que ele trabalhe menos e produza mais. Como que ele vai trabalhar menos e produzir mais? Com um implemento melhor, né? Com uma plantabilidade melhor, É, e se me né? permite, Paulo, também fazer Com um adendo. certeza. Você comentou que a mão de obra está escassa também na pecuária e vem se evoluindo. Na indústria também, a gente sofre com essa falta de mão de obra, achar gente, e quando acha, você tem que qualificar, né? E aqui eu faço até um adendo, falando pro Darcy, que está aqui representando o produtor, a Kuhn, ela investe bastante em treinamento, inclusive auxilia os produtores a ministrar o treinamento para os operadores, para os gerentes de fazenda e até mesmo para o produtor, e não só um treinamento da máquina, porque a gente já percebeu que isso é um básico para você conseguir mostrar como é que a máquina trabalha, tudo. Só que dentro do nosso escopo de treinamento, a gente fala também sobre, se for uma plantadeira, plantabilidade, o que que é uma boa plantabilidade, tá? Por que que a altura, a profundidade é importante? Por que que o espaçamento é importante? Por que que bater taxa é importante? Porque andar Também devagar é importante. e também mostra, se for de pulverização, tecnologias de pulverização, por que é uma boa aplicação, quais são os produtos que você pode trabalhar. Então, deixou de ser um treinamento onde você foca as características da máquina, que é importante também, né? Porque todas as máquinas estão cada vez mais tecnológicas e elas têm um potencial de entregar muito para o produtor. Só que você tem que treinar para extrair o 100%, é igual uma lavoura. Você tem que Exatamente. cuidar, fazer o treinamento, tudo para conseguir tirar o máximo máximo por cento dessa máquina, o 100% dela. Tá? Mas também ensinar para o operador a importância dele descer do trator, ir lá conferir profundidade de semente, de quando ele está aplicando, ir lá fazer o papel sensível, de quando ele está colhendo, de vez em quando sair, ver se não está tendo muito desperdício da máquina. E isso são coisas que a gente ensina nos nossos treinamentos e também fala sobre o mercado, porque para ele se sentir importante, porque ele faz o meio disso. Às vezes ele Sim. está lá numa lavoura, vai para a lavoura, chega para casa, dorme, vai para a lavoura, dorme, não vê, mas o agro engloba tanta gente, tanta É, gente. E às vezes ele nem percebe. A gente usa o exemplo da caixinha de leite que estava usando aqui, às vezes nem sabe, mas ele foi o que contribuiu colhendo lá um milho que foi lá para uma unidade de tratamento, daí foi lá para a pecuária, daí extraiu o leite, passou por processo, foi para a indústria, voltou, quando veio é o mesmo leite que ele está pegando lá numa gôndola de mercado. Exatamente. falando um pouquinho, aproveitando a deixa de plantio, já que o Fabrício é nosso especialista, tem bastante propriedade para falar na linha de plantio. Eu peço até perdão minha tosse aqui. A gente falou um pouco, né, Darcy, sobre investimento, adubação, quanto que é caro hoje você fazer uma lavoura. Mas eu sempre digo, a plantadeira hoje para o produtor de grãos, ela é muito importante. Não adianta você investir numa adubação pesada, numa semente com alta tecnologia, com uma genética muito boa, se você não respeitar velocidade de plantio, né, Darcy? Exatamente. Não regular esse equipamento da forma certa, daí entra o que o Fabrício falou, de você Revisão da ter a máquina equipe também. preparada para regular esse equipamento. E lógico, nós como fabricantes também a gente quer oferecer o equipamento que uma boa autonomia de corte, penetração de solo, com uma distribuição, compactação. Mas nada disso adianta se você não tiver um time preparado. Então, reforçando o que o Fabrício falou, nós, inclusive, a gente já fez vários treinamentos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, onde a gente abre o treinamento para operadores, justamente para tentar tecnificar esses seus operadores, né, Darcy, que tem essa nobre missão de trabalhar no dia a dia, quando as janelas são curtas, às vezes trabalham 12, 14, 16 horas num dia. Então, justamente para nós, como fabricante, poder contribuir com isso também. Sim. E a plantabilidade, que nem assim, são N fatores que faz isso na Interfere, né? plantabilidade. Se você tem um solo compactado, é um tipo. Se você tem um solo que você preparou ele, que você fez
um procedimento, é um plantio. Se você tem um solo com palhada, é um plantio. Então, são N fatores que você tem que estar ali e ter uma plantadeira que dê todo isso, que agrega em todos esses fatores, ela consegue trabalhar. Entendeu? Então tem isso, que não é só trabalhar em uma função, onde tem palha eu for bem. Então você tem que ter, ela tem que ir numa área compactada, numa área que não está compactada, numa área que tem palha, numa área que não tem palha. Então tudo isso agrega na plantabilidade. A flexibilidade, né? da lavoura. Justamente você ter um equipamento, né, que te dê rapidez, agilidade nesse processo de regulagem, que às vezes tá plantando numa área compactada, bom, terminou o talhão, você tem que ir para outro, você tem que ter rapidez, você não pode perder tempo para... E nós justamente investimos muito alguns projetos de plantio, até pensando na parte de transporte, né? Então hoje nós temos plantadeira com largura de transporte de 13,20, que facilita muito a operação também. Sim. É. Falando um pouquinho sobre as plantadeiras, como a gente já tá Já tá falando rodando aí, aqui. fazer um pouco de Estamos na Bahia Farm Show, estamos numa feira aqui onde o network ele faz aquela parte, a amostra técnica, né? Porque senão não teria a necessidade de vocês trazerem esses equipamentos gigantes para cá, né? Que são insumos gigantes, são equipamentos gigantes. Qual que é a novidade que a Kuhn tá trazendo aqui para a Bahia Farm Show? O que vocês estão trazendo de novidade para cá? Então, perfeito. A Kuhn, ela, como o João citou no início do podcast, né? Ela veio para o Brasil há 20 anos e entrou com plantio quando ela chegou no Brasil, né? E aos poucos ela foi evoluindo a sua gama de plantadeiras, entendendo o mercado, ajustando e crescendo sua linha de produtos. E é bom que ela atende desde o pequeno, com máquinas pequenas, o médio com máquinas maiores, com mais tecnologia, até o grande produtor, que inclusive é o nosso lançamento, que o João citou, né? É a Elite, a plantadeira que está aqui ao Essa fundo que tá aqui no do fundo podcast, né? Você que Ela quer conhecer essa é, máquina, já interferindo aqui, só fazendo mais um merchan dela. Você quer conhecer essa máquina, nós vamos deixar um vídeo aqui, ó, com o QR Code aqui em cima, só sobre a máquina. Você vai lá, clica nesse link, coloca o celular aí que você vai conseguir assistir um vídeo falando sobre o produto. perfeito. Mas, vamos continuar. Não, vamos lá. E essa plantadeira ela foi pensada já para um cenário onde vai atender todas as regiões do país, né? Que é uma dificuldade de nós como fabricantes, porque o solo do Paraná é diferente do solo da Bahia, o solo do Mato Grosso é diferente do solo do Mato Grosso do Sul, né? Sim. E essa plantadeira ela foi projetada para você conseguir fazer esses ajustes conforme a sua necessidade de condição de solo, de plantio, de velocidade, enfim. E também foi pensado aqui também para a região, onde ela possui uma grande capacidade de volume, porque a gente sabe que um dos maiores problemas de rendimento operacional é abastecimento de máquina. Então, você ter um rendimento maior, um volume de tanque maior para você, né, ter menos abastecimento foi algo que foi pensado nessa máquina. Também foi pensado a questão de você ter essa autotransportabilidade de 3,20, né, quando você quiser mudar de talhão ou rapidamente botar numa prancha para mudar de região. Essa máquina também possui uma autocopiagem do solo, que é uma coisa que a gente se preocupou bastante, que é o sistema Steady Control, que faz uma copiagem conforme o relevo do solo. Aí vai atender tanto regiões Paraná, que a gente fala Rio Grande do Sul, que é a região mais ao sul, que é mais montanhosa, tem um relevo um pouco maior, quanto regiões aqui centro-oeste e nordeste. Há 13 anos, a Unicampo Máquinas tem sido mais que uma empresa. Tem sido parceira do produtor rural, entregando tecnologia, inovação e confiança no campo. Fundada com o objetivo de transformar o mercado agrícola, a Unicampo Máquinas cresceu ao lado de quem produz. Somos uma empresa com tradição e, ao longo dos anos, mantivemos nosso compromisso com o campo, sempre acompanhando a evolução das necessidades dos nossos clientes. Para a Unicampo Máquinas, cada colaborador é uma parte fundamental do nosso sucesso. Mais do que uma equipe, formamos uma família que trabalha com propósito. Aqui, cada conquista é comemorada, cada desafio é superado juntos e o sentimento de pertencimento se reflete no nosso compromisso diário. Guiados pela missão de impulsionar a agricultura com qualidade e comprometimento, a Unicampo Máquinas acredita que inovação e responsabilidade social caminham lado a lado. Com um compromisso inabalável com o progresso,
e uma equipe dedicada, a Unicampo segue crescendo e se reinventando para ser líder em soluções agrícolas. Explica um com pouquinho bastante desse equipamento em si. Uhum. Dessa parte, né? Que de De- todos que você falou, é. eu já conheci um pouquinho, mas agora dessa É. que você falou aí, em questão de O mapeamento aí. Steady Control é um combinado de cilindros, né? Que a máquina se divide em 3 módulos e cada módulo é independente. Então, uma das principais necessidades de um plantio que qualifica um bom plantio é você garantir a profundidade de semeadura. O Sim. botãozinho de camisa que a gente fala, que é a distribuição e bater o número de sementes, é importante, o número de plantas é muito importante, mas o principal é essa altura, essa profundidade de semeadura. E você garante essa profundidade com o quê? Onde a máquina transfere o peso dela, tem o poder de corte e principalmente se mantém. Então, quando a gente fala em regiões que tem um pouco mais de relevo, ou aqui na região que tem curvas de nível, base larga, quando a máquina está copiando essa base larga, se ela não tem essa flexibilidade do seu chassi, ela vai erguer a linha a um ponto que a linha vai diminuir a sua profundidade ou até mesmo ficar rasa. E se ficar rasa é um desastre, a gente sabe, né? E já a planta não nasce mais. Então o Steady Control faz o quê? Ele vai copiar esse solo, deixando as 3 seções independentes, sem perder a pressão da linha. Então ele vai manter sempre a linha em contato com o solo. E isso vai manter a profundidade e depois a germinação uniforme. Porque a gente sabe que a germinação uniforme é o passo número 1 para saber se a lavoura está dando certo. É o sonho do produtor. É o sonho do E o produtor. interessante desse lançamento nosso da Elite, dessa plantadeira, é um equipamento onde a engenharia trabalhou por 5 anos. E o principal, nós fizemos essas máquinas, elas trabalharam nos estados do Rio Grande do Sul, região sul, inclusive ficou alguns meses aqui no oeste da Bahia, plantando em algumas fazendas. Foi para o Mato Grosso também, para o estado de Rondônia. Então foram várias situações de solo diferente, várias situações de relevo diferente, para realmente no momento de nós lançar um produto nós ter total confiança e segurança de oferecer realmente uma máquina versátil e uma solução para o nosso produtor de grãos. E até complementando, essa máquina, por conta das suas tecnologias que trouxe, 3 seções de corte de fertilizante, 3 também de inoculante instalado de fábrica, então não precisa de adaptações quando recebe a máquina. Também pelo seu corte linha a linha, porque usa motores elétricos, contemplou nós na última AgriShow desse ano, 2025, com o prêmio Gerdau de melhor máquina na categoria produtividade de larga escala, o que contempla ainda mais o quão eficiente e boa é essa máquina. Pô, interessante, muito interessante. Falando sobre esse produto aqui, agora falando um pouquinho sobre a questão da ProSoja, seu Darcy, pode falar um pouquinho pra gente aí, o que o senhor tá vendo dessas tecnologias novas, né, que tanto a Kuhn quanto a Bahia Farm Show traz para os produtores, qual que é as novidades que você tá vendo aqui que conseguem entregar uma melhor qualidade, que conseguem entregar uma melhor plantabilidade, né, para os produtores. Fala um pouquinho sobre o seu entusiasmo na feira, como é que tá sendo esses dias aqui de feira? Ouvindo o que o Fabrício falou, Quase comprou a máquina, né? é, Eu mesmo, eu já fiquei assim, rapaz, Você tá será com o se eu pedido aí no compro bolso, logo né, o João? solo? Será se eu compro logo uma terra ali pra me botar essa máquina? Nem que Pois seja umas 2 é. hectares pra ela passar uma vez sozinha. não, aí tá show de bola realmente. Vou falar, pro produtor que vem à feira, produtor que quer buscar tecnologia, que é o seguinte, hoje você não dá mais pra você plantar com plantadeirinha as comunzinhas lá atrás. Não tem mais como, que nem foi falado, já Ou você debatido. tecnifica ou você fica pra trás. Ou você fica para trás, entendeu? Então você, que nem só falando um pouquinho antes sobre colaborador também, a gente tinha um colaborador que ele era um badegueiro que andava antigamente, quando a gente plantava com adubo Uhum. dentro na linha, se transformou, a gente foi dando oportunidade e ele pilotava um pulverizador também, entendeu? Uhum. Então, assim, tem que dar oportunidades. E falando sobre tecnologia, eu acho que aqui que não é, já foi falado antes, nós temos que acompanhar, não tem boca. Então, se não é esse ano, o ano que vem vai vir e não tem boca. Se Você não tem for ano que que vem, você fica pra trás. você fica para trás, você está aí, você está em busca, conforme condições, né? Infelizmente, esse ano, eu acho que para muitos produtores tem que ter um pouquinho de cautela, mas aquele que tem condições, né, graças a Deus, foi uma safra boa aqui na Bahia,
aquele que tem condições, ele está aí fazendo negócio, né? Então, é uma busca grande. E aqui tem as empresas que nem a Kuhn, todas as outras empresas aí do Bahia Farm Show que estão fazendo os seus trabalhos aí, mostrando as suas novas tecnologias, cara, é importante demais para o produtor. E falando de AproSoja, mais uma vez, eu conclamo aqui a todos os produtores da região, se associem mais uma vez não, se associem à AproSoja, à entidade, sindicato, a IBA, que defenda você. Porque se você não tiver essa entidade que faz a defesa sua, nós estamos ferrados. Porque nem tem a indústria, tem o lá que vai pensar o que é para você manter uma indústria, Tem a cabeça pensante. né? Tem que ter isso. Não, todos nós aqui, assim, o intuito realmente da ProSoja foi isso. Quando eu entrei na ProSoja, em 2017, o intuito nosso, cara, é que nós produtores, pô, eu vou a Brasília, a gente tem um dia de campo, né, da ProSoja Mato Grosso, que nem foi a colheita aqui da ProSoja, nós vamos lá em Sinop, fomos lá em Sinop com o custo nosso, entendeu? Nós, produtores, não ganhamos para defender, nós não ganhamos. Nós estamos indo lá, às vezes, 2 dias, arriscando a nossa vida. Eu vou daqui Brasília com o carro, fico 2 dias, entendeu? Então, a gente está se doando. E o produtor que tem consciência, que eu tenho certeza que o produtor brasileiro ele tem consciência, muitas das vezes ele não é informado. Então, a gente está aqui hoje, agradeço, que eu falo mais uma vez do teu programa, que está levando esse conhecimento ao produtor. Tenho certeza que ele vai procurar a ProSoja, o sindicato, a IBA aí, para que o quê? Flaquinho, hoje nós estávamos com 5 deputados federais aqui na IBA, Na IBA, né? entendeu? Debatendo, levando as nossas propostas, as nossas consultas As para ele, ideias, né? o que a gente precisa. Então, nós não estamos pedindo nada que não seja, que é em benefício da população. Então, a população fala assim, só que infelizmente a gente sabe, Paulo, a gente passa muitas dificuldades, quando as pessoas querem entender, elas sabem que você está certo, mas ela fala que você está errado. Então, é um viés, assim, que é muito complicado. Então, falou, pô, criticam tanto o agro, mas então não coma. Né? Criticam o agro, então não coma. Não coma arroz, não coma feijão, não Não coma. vi sua roupa. Falou, não vestem a sua roupa. Porque o agro não é só comida, o agro é porque roupa, as é pessoas móvel, têm é tudo, né? É um sapato, é aquela tudo. ponta assim que diz assim, olha. Todo mundo tá de botina aqui, não tá? É. Ó, couro, é gato, né? Todo mundo tá de meia. Quem não gosta da meia de algodão, né? Pelo Com amor de Deus, certeza. é mais confortável. Ó, calça, Cinto. cinto, né? Ó, seu óculos, o plástico ali que tá usado, ele pode não ser derivado da agricultura aqui, mas ele foi feito por uma indústria. Dentro dessa indústria tem Mas insumos. pode ir até agrícola. o soja. Pode vir no soja, né? Então, o soja Hoje na tem- borracha ajuda Hoje também. até o politicamente correto, que são aquelas pessoas que criticam a água, chega lá e diz assim, não vou comer carne não, sou vegetariano, vou comer uma fonte de proteína aqui. Soja, né? Hoje a carne que é usada é soja. Como é que você vai criticar o agro se até a água que você bebe ali dentro, ela passa por um sistema que é envolvido no agro, né? Hoje 100%, eu digo 100% porque eu acredito que é 100% vem do agro, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura extensiva e intensiva, né? Tudo passa por a parte do agro, né? Um gado de leite, um gado de corte, uma soja, milho, todos os cereais, né? Todos os insumos que são trabalhados na alimentação humana, eles passam por um agro. Mas eu só vou comer né? fruta. Também é agro. A fruta é agro. Essa máquina aqui depende do agro. Depende do agro. E Indiretamente daí, né? Indiretamente, São depende produtos do que está que... sendo fabricado lá, depende do agro. Se não tiver agro, como é que vai dar emprego para quem está fabricando os pneus? Tem uma parte bem interessante. Essa daí que você falou, que o senhor falou, né? Ela é muito interessante porque hoje as pessoas... Pega a Roda Velha. Cidade de Roda Velha. Nós estamos falando de Bahia, nós estamos na Bahia, né? Estamos na cidade de Roda Velha ali. A Pertinho da Roda sua Velha, fazenda ainda, né? ela é uma cidade do agro. A cidade, ela é movimentada pelo agro. Acaba o agro aqui em Luiz Eduardo. Acaba só o agro. Só fica 2 anos. Acabou a cidade. Fica 2 anos sem produzir aqui em Luiz Eduardo. Acabou a cidade. Eu acompanho a cidade de Luiz Eduardo Magalhães já há muitos anos, aproximadamente 15 anos atrás que eu vim a primeira vez aqui. Depois que o agro, né, Darcy, evoluiu, expandiu aqui, a cidade de Luiz Eduardo, às vezes eu fico 60 dias sem vir aqui
Quando você a vai cidade olhar, tá expande, totalmente diferente. comércio se fortalece, por quê? Porque é o agro. Isso é verdade. É. Eu falo da questão das cidades, por quê? Porque como o senhor Darcy falou, né, dentro da fazenda tem aqueles funcionários. Eu conheço, falei dele aqui, do antigo presidente da ProSoja do Piauí, que é o Alzi. Nossa, o investimento que aquela fazenda faz na cidade de Baixa Grande do Ribeiro é gigante lá dentro. O investimento que os produtores fazem na população que moram ali em Roda Velha, olha só, comércio local já. Quem foi em Roda Velha há 10 anos atrás? Agora, olha a diferença de Roda Velha, quanto que ela cresceu, quanto ela cresceu, né? Olha Luiz Eduardo, o tanto que cresce todos os dias. Agora, com um shopping novo e tal. O que abastece isso daí, né? Esse agro que está aqui dentro localizado. Olha só, o sistema pecuário é agro. Lá dentro de Barreiras, cara, Santa Rita de Cássia é o maior rebanho bovino do oeste da Bahia, está localizado em Santa Rita de Cássia. E é uma cidade que tem cento e tantos anos de emancipação política e sabe? Uhum. Ela é vivida pela pecuária É. lá dentro. E- Barreiras é vivida pela esse agro, a pecuária. Você desce para Muquem, né? Tem os sistemas de pecuária. Ontem a gente estava entrevistando o Calparanhos, da fazenda de Japaranduba, uma das maiores fazendas aí de genética bovina, que é um investimento muito grande. Cara, os funcionários dele no domingo de manhã, os caras alegres, lá, tal, todo mundo com a gente, num clima legal dentro da fazenda. E ele disse assim: não, nem chamei os meninos para trabalhar, não. Os meninos botaram aí, queria ver como é que era o negócio, porque é uma tecnologia nova que a gente está trazendo. A informação da fazenda lá dentro que a gente está trazendo. E isso aqui movimenta o mercado. E o quanto é importante o agro, quando a gente fala, é um copo de leite, é uma fruta, é um churrasco entre família no final de semana. Entre amigos. Enfim, tantas coisas. Mas eu acho que o agro ele é uma nobre missão. Porque se nós pegarmos o Brasil, uma população em crescente também, mas o quanto, né, Darcy, o nosso agro produz excedente. O quanto nós exportamos e matamos a fome Mais de 1 de bilhão de população pessoas. de outros países. E aí, quando eu falo o agro do Brasil, nos próximos 30 anos, ele vai evoluir muito. Então, eu digo que é uma nobre missão, por quê? Porque nós temos essa missão de alimentar outras nações, outros países, e acho que indiferente de qualquer situação, todo ser humano tem o direito de ter um prato de comida. Então, realmente, para mim, o agro, a questão de você estar produzindo alimento é uma missão muito nobre. Sim, Isso. com certeza. Isso é um slogan da Kuhn, né? Alimentar o mundo. É o que a gente gosta de mesmo? fazer e o que a gente quer. Por Rapaz. isso que a gente tem pecuária e também grãos, Força né? para alimentar o mundo. Força Esse para é o alimentar- nosso Força para alimentar o Muito mundo. bonito esse slogan. É muito bonito mesmo. E Falando quando em você- força para alimentar o mundo, fala um pouquinho aí sobre É. a parte de produção. Né? Eu queria saber um pouco sobre a produção desses equipamentos, desse equipamento em si, que vocês estão dando um foco maior durante a feira. Uhum. Produção e comparativo a outros produtos que sejam similares no mercado. Né? Quantos por cento você consegue entregar a mais? Qual que é um retorno do investimento num equipamento desse? Sim. Você consegue falar um pouquinho mais pra gente? Perfeito. Vocês estavam falando antes da Roda Velha, que é aqui na Bahia, tudo. Eu vou pegar um ganchinho porque eu sou gaúcho e chega a dar um aperto no coração falar isso, né? Eu acho que dá pra gente determinar o produtor rural brasileiro e também o mundial, mas inclusive especial o brasileiro, o quão resiliente o produtor é, sabe? Porque a gente apanha. Eu sou filho, inclusive, meus avós eram produtores, né? Infelizmente a minha família veio a sair da cidade. A gente é aquela porcentagem que o João fala que tá virando na área urbana, tá migrando para a área urbana. E o quão resiliente é o produtor, porque apanha de tudo que é lado, sabe? E o meu estado lá, o Rio Grande do Sul, vem de uma enchente, ou seja, água demais, aí agora passou recém por uma seca e chuva totalmente irregular ao nosso calendário produtivo. E daí vindo agora para feira, eu viajei, né, de carro, passei por uma parte do estado e você vê que a região que foi afetada pela seca e também regiões que foram afetadas pela enchente já estão com as lavouras novamente produzindo. O quão resiliente é. Então o produtor ele não fica esperando ações, não fica parado esperando alguém tomar alguma atitude para ele vai lá, apanha, levanta e vamos de novo, que a gente tem uma missão muito importante que é o que o João falou, né? Alimentar o mundo.
Isso muito bonito, fazendo muito bonito, né? essa parte aí do agro, né? E sobre E os falando, equipamentos, falando sobre os equipamentos, né, especialmente, perdão, a plantadeira Elite, ela foi pensada para alta produtividade, tá? Então, a máquina ela possui bastante regulagens de ajuste e alta produtividade. agora ele vende ela pro senhor. Pode ficar tranquilo. O que a gente vem falando das autotransportáveis, quando a gente vem, ela não é só nossa empresa que tem outras marcas que também tem, né? Cada uma com a sua particularidade. E quando a gente fala em autotransportável, a máquina tem que ter ali seus 10, 12, 18 metros de largura de barra, que é a sua largura útil, né, da máquina, e depois fechar em 3,20 para você botar numa prancha, para você passar uma ponte, passar uma porteira. Andar na E, estrada. e onde está o maior peso dentro, no conjunto máquina? É nas linhas de plantio, que é onde concentra o maior peso. E se você olhar, o rodado, geralmente, as linhas estão para trás do rodado. E para frente do rodado tem o cabeçalho e às vezes você bota ali o tanque, os reservatórios em cima do rodado para equilibrar a máquina. Tanto é que você vê, quando você acopla num trator, uma autotransportável, que ela tem esse desnível de equilíbrio. Ou seja, quando você acopla no trator, quando você baixa a máquina, ela vai baixar o terceiro ponto ou o braço hidráulico do trator. Agora, quando você levanta a máquina, ela tende a levantar os rodados traseiros do trator. Isso é uma coisa que nós queríamos mudar, que é o principal diferencial dessa máquina, que nós queríamos mudar para não ter esse problema, principalmente em regiões que tem maior relevo. Por quê? Quando que você levanta a máquina? Quando você vai fazer manobra de cabeceira, quando você vai sair do talhão, alguma coisa do gênero. E geralmente você planta logo depois que choveu, tem que estar com a terra úmida. E quando você levanta a máquina para fazer uma manobra, você perde a aderência dos pneus traseiros do trator, porque a máquina está erguendo o trator. Claro, não vai tirar do solo, não chega a esse nível, mas ele perde um pouco aquele lastro que a gente faz. E se você perde isso, numa manobra de cabeceira, há o risco de o trator escorregar, e é um risco muito grande, porque o trator perdeu a aderência dele patinar e atolar. Exato. Então, isso que a gente queria, e esse é o maior problema das autotransportáveis, isso a gente queria mitigar. Tanto é que se você vê na máquina, não sei se o pessoal do podcast vai conseguir enxergar, mas daí com o link que você mandou do vídeo a gente... Aponta para um lado aí. aqui em cima. Pronto, o QR Code vai aparecer, pode ficar tranquilo. A máquina, a gente estendeu o reservatório de adubo mais distribuído no chassi, deixou o chassi mais robusto para aguentar o tirão, né, que não é fácil, deixou o chassi mais robusto, o reservatório em cima, isso só não trouxe benefício. Nós conseguimos fazer, é a única no mercado que faz 3 cortes de seção para adubo, então são 3 dosadores, tá? Esse peso que você tem em cima do cabeçalho, ele vai estabilizar a máquina. É um efeito gangorra. Então, quando eu erguer a máquina para mim fazer uma manobra de cabeceira, eu não vou ter essa influência no trator e o trator não vai escorregar. Tá? Isso é um ponto muito interessante. Bom. Muito interessante. E outra parte, o estrutural dessa máquina. Então, como a gente estruturou melhor o chassi para aguentar e alongou o chassi para esse peso, deixou a área ao redor da máquina mais fácil de você abastecer. Tá? Tanto é que essa máquina ela foi pensada por uma proporção 3:1. O que é isso? Como ela é uma adubadora junto com uma semeadora, ou seja, tem o adubo na linha, eu vou abastecer 3 vezes fertilizante para uma vez só a minha caixa de semente. Ou seja, eu tenho mais rendimento, porque eu abastecer fertilizante, eu tenho mais espaço para você acessar a máquina. Já o reservatório de semente é um pouco mais complicado, tem que tratar a semente é mais delicada para você abastecer, mais lenta, tudo. Aí você vai, e falando dessa máquina que tem 30 linhas, ou 24 de espaçamento 45, ou 22 e 28 de espaçamento 50, numa 30 linhas você vai plantar aí em torno de 70, 80 hectares, num turno de 8, 10 horas, conforme a sua logística. Nossa. Isso é somente um abastecimento de semente que você vai fazer nesse turno inteiro. Isso é muito importante. Sabe? Muito importante. Então você passa o dia inteiro, a gente fala 8 horas, mas a gente sabe que na safra avança um pouquinho às 8, né? Mas é um dia inteiro Tem que você... 24 horas. 24 horas. 24 horas. Mas você passa um turno
inteiro sem abastecer semente. Você só abastece adubo, porque às vezes você abastece carreta granelheira, que é mais fácil, ou você abastece por bag. É só Sabe? para as pessoas não falar que a 24 horas é 24 horas um cara só trabalhando, Não, tá? não. Existe rotação de turno Turnos. dentro de uma fazenda. São turnos. E cada funcionário só trabalha 8 horas por dia. E tá isso é bom? interessante. Segue, Se você, segue certinho. se você exatamente. abastece menos a plantadeira, ela vai estar mais tempo o quê? Plantando. Plantando. E quanto mais tempo ela está plantando, mais é o rendimento operacional dela. Ou seja, mais rápido você vai terminar o seu plantio. E o interessante é que essa máquina foi concebida justamente, nós temos toda uma equipe de engenharia preparada, especialistas de produto que acompanham, mas o mais importante é que todo esse trabalho, esse equipamento foi desenvolvido junto com quem? Com o nosso consumidor, com o produtor, Darcy. Porque vocês no dia a dia sabem as dificuldades, as demandas, o que o equipamento precisa, onde quebra, onde não quebra. Então eu posso dizer, né, Fabrício, que esse equipamento hoje nós chegamos o conjunto da obra é muito perfeito. Eu acho que quem mais desenvolveu foi o próprio produtor que é a nossa engenharia. A nossa engenharia só deixou o comerciável, criou a máquina com o que o produtor É que falava. você vê os sabe? defeitos do que acontece na fazenda. Né? Isso. Então, Então- eu sempre digo, esses quase 200 anos de indústria, de marca Kuhn no mundo, começou com um sonho, mas a fábrica ela sabe desenvolver, mas toda essa história da Kuhn, ela foi todo esse portfólio de produtos da Kuhn foi desenvolvido sempre junto com o produtor. Que é quem sofre, quem vive o dia a dia e sabe as melhorias que tem que ser as melhorias, os ajustes, as É os adequações. gargalos que a gente passa lá na fazenda. A né? necessidade, É, né? quem pode falar muito bem desses gargalos é o Sudaci, né? É, os- Ele falando ali, se eu concordando, E uma concordando, coisa- se é verdade, e a curva quando vai fazer assim. E uma coisa legal, Darcy, que a nossa equipe da engenharia ela vai a campo, então ela não fica só no escritório, é uma equipe que é bem ativa, ela gosta de escutar o produtor, nós especialistas e também o pessoal da área de pós-venda e venda trazem feedbacks do que cada região precisa. Só que nós também ouvimos os operadores, porque o operador é a nossa fonte do que ajustar na máquina. Então, por isso que Sabe? você tem que ter um bom Não colaborador. menosprezando Exatamente. o Não, proprietário, mas o é com dono, certeza. mas é que o operador, às vezes tem uma fazenda muito grande, tem 5, 10, 20, 30, 100 operadores, e às vezes o operador ele te dá uma ideia tão interessante que você consegue ajustar, ou é um diferencial da tua máquina pela ideia dele. Inclusive essa, foi vinda lá do Paraná, onde as autotransportáveis que eram vendidas, comercializadas, que a Kuhn ainda não possuía, tinha esse problema de ou atolar ou escorregar o trator em manobra. Olha, Ó, falando um pouquinho, a gente Perdão pela tá tosse. avançado no futuro aqui, né, de tecnologias, tanto da Kuhn, quanto as novas tecnologias que vão vir aí da ProSoja. Qual que é a visão futura, né, do mercado agrícola, né, dessa parte da ProSoja? Qual que são as metas futuras da ProSoja para aqui, para a nossa região oeste da Bahia? Essa é uma parte bem legal do senhor estar falando, porque o senhor tem essa informação, chega primeiro lá no senhor e depois vai passar pro pessoal aqui na ponta. Você quer pegar o ouro, né? Tá vendo? Com certeza, aí. nós temos o ônus e o bônus. Tudo na vida tem um ônus e tem um bônus. Sim. Então a gente tem o bônus de você estar sabendo de certas coisas primeiro, mas tem o ônus de você fazer as coisas. Então tudo tem isso. Então tudo na vida você tem de você fazer um acerto, fazer um erro. Tudo tem o que é bom e o que é ruim. Nós aqui, tipo da ProSoja, o que a gente almeja é o seguinte, que a gente não é que almeja, a única coisa que nós queremos é fazer que o nosso governo entenda que a nossa produtividade, o que nós vamos produzir, a gente precisa da ajuda do governo, entendeu? Mas para que tenham juros menores, que a gente consiga vir aqui comprar um maquinário desse, consiga pagar. Que nós não queremos vir aqui e comprar e botar na conta do governo. Que muitas das gente fala que o produtor ele pega dinheiro subsidiado pelo governo. Claro, a gente tem o dinheiro, mas a gente tem que pagar a conta, a gente paga juro por isso. Sim. Então o produtor ele não consegue pagar se infelizmente tiver uma intempérie, entendeu? Sim. Então o anseio da ProSoja é o seguinte, é que todos consigam produzir. É o nosso bem maior, que é produzir, você ter consistência, você ser um produtor, que hoje o produtor, que não existe mais o mau produtor. Não tem jeito, não fica no campo.
Você falou aí, ó. Eu falei, de resiliência. Eu, quando cheguei na Bahia, uma seca feroz, uma seca que deu 42 dias de sol. Nossa. Então, chegando na Bahia, já uma pancada dessa. Aí depois, no outro ano, chega a ferrugem, chega a licoverpa. No outro ano, o preço estava lá em cima, você comprou um maquinário porque o preço estava lá em cima, o preço diminuiu a metade. Não é fácil. Aí depois, pegamos 5 anos de seca. Então, você estava devendo quase metade da fazenda, mas graças a Deus, com resiliência, com administração, daí que diminui. Você não pode comprar. Você tem que estar lá em cima, com os maquinários que você tem, pra fazer as coisas. Então, assim, hoje, eu como produtor, falando de produtor, a gente tem que elogiar realmente tudo que as empresas estão fazendo de bom para você. Claro, tem um preço. É o preço, filho. Não tem negócio. Eles gastam para fazer isso. Sim. Eles não é de graça. Gastam, tem técnicos, tem especialista, tem fazer isso, fazer aquilo. Então, tudo tem um custo. E para nós do mesmo jeito, cara. A gente tem que produzir, a gente tem que ganhar. Você não está aqui, se você não ganhar, não ganhar o seu. Sim. Então todo mundo precisa de ter ganhar o seu ganha-pão. E nós produtores aqui, que a gente fala, mais uma vez, elogiando o produtor brasileiro, não só o baiano. A gente tem uma sociedade com os irmãos no Paraná. E assim, todo produtor está lá, pequeno produtor, querendo fazer a sua produtividade em busca também de conhecimento. Isso aqui, que nem uma feira dessa, a gente, quando a gente começou, não tinha nem noção disso aqui, moço. Há 20 anos atrás, meu amigo, isso aqui não tinha nem imaginava disso aqui, cara. É a 19ª edição, né? Eu de tenho feira aqui. toda a segurança, e como eu participo de todas as grandes feiras do Brasil, é admirável a infraestrutura do parque, a organização pré-feira, todo o apoio que nós, fabricantes que viemos de longe, todo o apoio que a gente tem dos organizadores, a feira mesmo, a infraestrutura, desde ruas cobertas, ruas asfaltadas, Certeza. banheiros, que é um detalhe bem importante Vários também, né? aumentaram os banheiros aqui, a Exatamente. feira. Então, Né? realmente, Bem isso, bem isso. eu tenho toda a segurança para dizer que é uma das feiras com melhor infraestrutura do Brasil. Isso aí é parabenizando a IBA, né, Flá? Está administrando excelentemente bem. E o que a gente queria, Paulo, João, Fabrício? Rapaz, o agro é a galinha de ouro, cara. Sem o agro você não tem. O povo, a China está brigando por quê? Eu tive recentemente, o ano passado tive na China. Tô indo Cara, mês que vem. Né? vou dizer uma coisa para você. Eles precisam de comida, meu amigo. E bastante gente, né? E bastante gente. Então nós somos a galinha de ouro do governo e precisamos que o governo ande junto conosco. Nós não estamos querendo nada mais do governo. Falei assim, e a gente tem que parabenizar os pontos bons e pontos ruins. Falei assim, às vezes a gente hoje, nessa dificuldade, de repente a gente, mas de uma forma ou de outra a gente precisa do auxílio do governo. Sim, com Porque certeza. senão e assim, a gente, um auxílio de um empréstimo que você vai devolver o pagamento. Sim. Então não é pedindo de graça, não é outros benefícios que o dinheiro não volta. Nós vem o financiamento na paga. Isso move outro mercado, né? Isso move outro mercado. Hoje, para um banco vir e dar um financiamento, entregar um cartão para financiar uma máquina dessa daqui, para o produtor pagar futuramente, os juros hoje estão muito altos, como o senhor falou, assim, tá brigando, né? Tem a briga, com certeza eu entendo que existe essa briga lá na ponta para poder abaixar, consegue o que pode, não o que deve ser feito, que poderia ser bem menor, mas eu até parabenizo a sua função lá dentro, porque ser responsável por outras pessoas não é fácil. Não. Não é fácil, entendeu? Até parabenizo aqui também, né, o Fabrício, porque o Fabrício, cara, você tá falando sobre um produto que não foi só você que fez esse produto. Teve o cara, como vocês falaram aqui do início, né, desde o início, ele veio lá um técnico pra cá, ele ficou aqui. Quantas vezes ela não quebrou? Quantas curvas ela não fez para atolar o trator? Né? Quantas vezes ela não teve um problema, né, nos três discos ali, na parte do adubo? Né? Quantas vezes ela não teve problema na hora de fazer aquela calibragem no solo? Né?
tem vários pontos. O senhor, como representante, né, um gerente comercial, você fala em nome de todos os vendedores, todas as pessoas que levam. Eu costumo falar que quando um agricultor ou um pecuarista compra um produto para sua fazenda, ele não está só comprando um produto, ele está realizando um sonho. Porque assim, ó, eu comparo muito com o carro. Eu fiquei muitos anos, né, a pé, de moto ali, eu digo assim, rapaz, um carro para mim é um sonho. O vendedor, o cara que eu comprei o carro, ele chegou em mim e falou do sonho. Eu disse assim, cara, meu sonho era ter um carro top igual esse daqui. Cara, seu sonho vai ser realizado. Agora vamos fazer esse sonho ser realizado. O sonho do senhor é produzir mais na sua terra. Não somente pelo dinheiro, mas como você falou, a paixão, o tesão que o cara tem em ver a lavoura, em ver a produtividade. Rapaz, esse ano eu produzi 10 sacas a mais por hectare. Como que eu produzi 10 sacas a mais por hectare? Olha só esse passo a passo aqui. Olha só essa estrutura que a gente criou na fazenda. Você olhar a fazenda, né? Você ser elogiado pelo processo que você está fazendo ali dentro. Parabenizar vocês três aqui e agradecer demais pela oportunidade também de estar entrevistando 3 pessoas que têm tanto know-how em cada uma das suas áreas, né? Eu queria, né, pedir aqui a vocês que passassem uma mensagem, né, uma mensagem para todos os agricultores, os pecuaristas, as pessoas do agro, uma mensagem que você deixaria para essas pessoas e para os entusiastas que estão no meio da pecuária, que querem vir para a agricultura, que eu acho que vai acontecer muito esse ano ainda, essa parte do pecuarista se tornar agricultor, que ele está se tecnificando, e do agricultor se tornar pecuarista também. Mas tem muitos entusiastas que são de fora, investidores que vêm de fora, que fazem investimentos no agro, que a gente tem um público muito forte na parte de investimentos, que vem de fora. E é uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo. Uma mensagem primeiro aqui do nosso amigo João. São os grandes desafios. Eu só queria aproveitar que hoje fabricante, Darcy representando os produtores, todas as empresas, nós temos que nos unir cada vez mais. O agro é que realmente move o mundo. Então quero parabenizar também o Darcy pelo belo trabalho da entidade da ProSoja. Acho que vocês como entidade, nós como fabricantes, nós temos que nos unir cada vez mais para fortalecer o agronegócio. Você com o seu trabalho, Paulo, de poder difundir um pouquinho mais, divulgar mais o que realmente é o agro, todas as cadeias, todos os processos que envolvem esses setores. E a mensagem que eu deixo para o nosso produtor, continuar acreditando, continuar se fortalecendo na nobre missão de alimentar o mundo. Muito, muito legal. O senhor, Daci? Aproveitando aí, falando o que o João disse, juntos somos fortes. Juntos somos mais fortes, né? E unidos, Somos mais invencíveis. Entendeu? Então, esse aqui foi unindo a indústria, unindo a agricultura, todos em prol de produzir o que for de melhor. E assim, primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus, né? Sim. Eu aqui falando, agradeço a Deus, realmente, Deus está aqui hoje como presidente da ProSoja, tá junto de 2 pessoas aqui que contribuem muito para a agricultura, junto de você, Paulo. Então, a gente, cara, é um prazer estar aqui, em busca de defender o produtor. E aqui conclama aqui junto nesse teu programa, que o associado, o produtor que quer entrar, o pecuarista quer entrar na produção de grãos, tem que medir muito. Sim. Não é fácil. Sim, com certeza. Tem que medir muito, fazer todas as perspectivas, tem que ter que procurar consultor, saber como que é, porque não é fácil. É ir lá. Exato. É ir lá. É entender o processo. Exatamente. Então, assim, agradeço mais uma vez aqui, estar junto com vocês. Achei que ia ser muito difícil, a gente só apenas, que nem eu falo, sou apenas um produtor rural, mas graças a Deus no que eu conheço eu posso me defender e parabenizo a CUN por esse evento, por esse stand e sucesso nos próximos, né? E que Deus abençoe aí muitas vendas e é o que todo mundo aqui almeja, né? Se tem vendas, falar emprego para quem está produzindo, emprego para quem está operando, emprego para quem está na indústria.
em É o tudo, que move. tudo. É o que move o cara, mundo. é o que O move. agro é o que move o mundo. Não Então, adianta. muito obrigado mais uma vez, Paulo, e Deus abençoe você aí, o seu programa. Amém. E a vocês aí que tenham sucesso aí na Bahia Farm Show. Obrigado. Show de bola. Agradeço. Fabricião? E mais uma vez, quem não veio ainda, ó, Ainda dá tem tempo, amanhã, ainda tem dá sábado, vem aqui, Tem sexta, prestigiar, venha sábado. ver essa vitrine que é a melhor feira aí do Norte e Nordeste. Então vem aqui, participar junto conosco aí. Perfeito. Conhecer um pouco mais. Obrigado, Paulo. Sucesso demais nos seus empreendimentos. Obrigado também à sua equipe que organizou aqui o podcast com a gente. João, pelas palavras aí, pela condução da CUN. O Darcy pela representar aí o produtor, escutar nós e parabéns pelo trabalho na ProSoja, é muito importante. E a gente precisa dessa parceria. O produtor, revenda, fábrica, todo mundo precisa. Parabenizar também os produtores, a resiliência, eu acho que é a palavra que mais define um produtor rural, sabe? Porque não é fácil, ele depende de política, ele depende de clima, ele depende de preços, ele depende de tudo. E é a pessoa que está sempre lá fazendo o seu melhor, né? Parabéns, produtor, pelo seu trabalho. A gente precisa de você, todo o mundo precisa. E que nem o João falou, vocês têm uma missão nobre e talvez nem saibam, mas é uma missão muito nobre, Com que é botar certeza. comida na mesa de pessoas, sabe? E agradecer você também, que viu o podcast até o final, né? E Sim, ouviu nossos com agradecimentos, tá? Espero ser convidado para outros. E parabéns pelo Com trabalho, certeza Paulo. serão convidados para outros. E também agradecer o pessoal que está aí no bastidor aí, ó. Parabéns aí por estar nos escutando. Mandou bem, mandou aí, bem. Então tá jóia. Parabéns para vocês aí também. Ó, queria agradecer demais você que assistiu até agora aqui o nosso podcast. Se você não conhece a ProSoja, eu vou colocar um link aqui com o site da ProSoja, que eu já dei uma olhada aqui, que tem um site da ProSoja. Vou colocar um link aqui com o site da CUN também para você dar uma olhada. Venha visitar na Bahia Farm Show, estaremos aqui na Bahia Farm Show para te recepcionar. Né? Estamos aqui no estúdio da CUN, né, com a plantadeira. Se você quiser saber mais sobre essa plantadeira... Não é chroma key, né? É a plantadeira mesmo. Tá? Não é um telão aqui atrás, não. É a plantadeira mesmo. Tem vários outros implementos, vários outros produtos, como o kit financiação. Você que é pecuarista, está nos assistindo, que gostou muito dessa conversa aí, tá? Lá no stand da Unicampo. Parabenizar a Michael também, por ele teve a iniciativa de chamar o podcast Pecuária 5.0 para estar fazendo esse intermédio da mídia com o agro, né? Levar a tecnologia misturada com o agro para dentro das fazendas, porque hoje existe a sucessão familiar. As fazendas que têm 60 anos, 30 anos, o pai, o dono da fazenda lá já está com 70 anos, então o filho dele está tomando conta. Hoje a tecnologia está tomando conta, as fazendas estão se adaptando. Então parabenizar a todos vocês, agradecer demais a todos vocês, agradecer ao Unicast que nos deu essa oportunidade, a Unicampo, a CUN, a todos vocês, obrigado pelas palavras, né? Não falamos nada demais, foi muito bem. E esse foi mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado. Até a próxima.